Bom dia, amigos ouvintes. Estamos felizes por poder estar falando com vocês que nos seguem. Essa live de hoje. Hoje vamos falar, todo dia falamos acerca da Bíblia, né? Mas hoje nós vamos falar aqui dentro de alguns versículos, no livro de Salmos, no capítulo 127. Nós vamos falar do verso 1 até o final do verso 2. E vamos comentar acerca desses versículos, né? Mas primeiro nós fazemos uma base. Nós sabemos que tudo na vida precisa de um esforço. Eu digo sempre que as coisas muito fáceis ou que custam muito barato não é bem de ter confiança, certo? Porque às vezes tem coisa barata que até serve, até é bom, mas nem tudo. Porque geralmente, também, como assim, nem toda coisa cara é com garantia, que tem falsificações, tem uma série de problemas. Ou seja, uma vida assim, imbuída em enganos, que ninguém sabe 100% das coisas. Mas pior se nós não procurar saída, né? Aí é pior. Se quando for comprarmos alguma coisa, já comprar o que não presta, sem análise, sem nada, gasta o dinheiro, gasta menos dinheiro, mas também não tem longa duração, o prejuízo continua da mesma forma. E, às vezes, sendo uma coisa honesta, custando caro, dificulta o pagamento, mas também ele tem longa duração, né? E quer dizer que em tudo precisa de análise para poder obter resultado. E esforço. Porque sem trabalharmos, sem movimentarmos, fazer aplicações alguma, também não chegamos a lugar nenhum, né? E por isso é que nós devemos fazer tudo pensando de uma maneira mais ou menos assim. Por eu não saber se vai dar certo, eu não posso apostar toda a minha vida em cima de uma coisa assim. E o pior é achar essa condição de 100% dar certo, né? Quando você vê um veículo novo, pode sair junto com um veículo velho, que às vezes até julgado por nós ele já nem presta. Ele chega no lugar desejado e o novo pode arrumar um problema na estrada, né? Você viu? Então essa é a situação. A vida não é diferente. Alguém pensa, sou muito novo, vou viver muito tempo, e olha para um velhinho, uma velhinha, né? Já assim, caidinho, e diz, esse não vai muito tempo, ele vai se mandar, ele vai embora. E às vezes acontece o contrário. Em vez dos filhos sepultarem os pais e os avós, às vezes são os avós que sepultam os netos. Você viu? Então, em que podemos confiar? E ter garantia que somos acertadores no alvo? Como? De que forma? Sabe por que isso é assim? É porque só existe, na verdade, um comandante. Que esse comanda tudo, está acima dos reis, da terra, das maiores autoridades, dos cientistas, isso aí é fichinha, é fichinha. Quanto mais sábio é o homem, mais ele é ignorante. Porque a própria Bíblia, essa aqui, ó, está dizendo que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, quando que a sabedoria do homem poderá ser aplaudida por Deus? Nunca.
Porque quando ele se acha sábio, é loucura. Super sábio não existe. Porque sabe por que não existe? Porque tem outro sábio que se julga mais sábio do que esse sábio. Que já está se portando assim. Mas procura um Deus acima desse Deus. Deus. Não vamos ficar com churumelas, não. Um Deus mais ou menos, um Deus será que foi? Um Deus será que vai deixar de ser? Não é desse Deus que eu estou falando. É esse Deus que tem provas em todos os lugares que ele é o Deus. É esse Deus que disse, antes de mim não houve outro, fora de mim não há quem salva, depois de mim nenhum haverá, e depois termina dizendo, eu sou o único Deus, e fora de mim não há outro. Então, até tem uma pergunta que eu acho ela interessante. É em termos de brincadeira humana, né? Mas ele faz uma pergunta assim. O que um homem vê e Deus não consegue ver? Parece até uma coisa assim, até meio louca, né? Uma pergunta como essa. Mas é lógica, certo? O homem pode ver o homem que é mais capacitado, acima dele em algumas coisas, né? Podendo alcançar até mais fama. Mas Deus nunca vê outro Deus além dele, acima dele, certo? Então está corretamente. Parece que é uma coisa até difícil de dizer, mas é a realidade. Aqueles que seguem com essa atitude, deixando esse comandante sábio, altíssimo, com todo o poder na mão, ele disse, eu sou o Senhor dos exércitos, né? Eu mato, eu faço viver. Dura coisa é cair na mão desse Deus vivo. Quem segue pensando assim, ele tem uma proteção inexplicável. Mas eu vi um que, né, sabe como é que é, né? Que ele falava assim, mas a vida dele não era assim lá tão boa, né? Sim. E esse Deus que ele falava, disse que era esse que você está falando aí. Esse Deus acima de todas as coisas, eu cansei de ver eles falar isso. Tem uns que usam com judiação, com palavras más colocadas. Usa até dizer assim, ele está na miséria, ele está pior do que o imundo, né, que eles chamam. Certo. Mas ele pode procurar que a culpa não está em Deus, não. Ou nas dívidas que eu tenho dito que é difícil até de falar, porque a maioria não vê assim, ou em algo que ele fez aqui errado. Se eu fizer a minha casa sem estrutura, eu não posso ter confiança se ela aguenta um vento forte. Ela caindo, vindo matar todo mundo que está dentro, vai dizer alguém, certamente ele fez alguma coisa contra Deus e tal, e às vezes pode acontecer que sim. Aconteceu com Jonas, né, da Bíblia, né? Deus mandou ele para uma cidade e ele foi para outra. De medo ainda, coitado. Porque todos os profetas que iam lá, eles matavam. Então ele estava fugindo mesmo, mas por uma boa causa. Mas ele não parou para pensar que dos olhos do Senhor não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Deus estava vendo que ele estava programando fugir antes que ele nem pensasse nisso. E ele esqueceu disso. Senão ele teria dito assim para ele mesmo, mas não vai adiantar não, sabe? Eu fugi para lá, Deus sabe tudo, os nossos pensamentos, tudo. Ele já sabe até que eu já pensei em fazer isso,
Não vai adiantar. E como ele me escolheu e me determinou que eu tenho que fazer isso, porque, amigo, ouvinte, você é pregador do Evangelho. Se Deus te mandar fazer uma coisa e você tiver certeza que Ele mandou você fazer isso, não tente fazer diferente do que está escrito aqui, viu? Porque isso pode trazer para você um grande mal. Se não nessa vida, na outra vida, certo? Porque como diz o ditado, né? É fria entrar nessa jogada. Porque não vai adiantar peitar as obras, os mandos de Deus, porque não vai dar certo. Vai ter dano nesse meio, viu? Então, se o Senhor não edificar a casa, se ele não der inteligência para o homem, para ele edificar a casa, em alguns termos, maneiras de comportamento das pessoas dessa casa, ou até mesmo a casa mesmo ser edificada. Se ele não colocar pensamentos de segurança, como fazer, o que não devo fazer, medida completa, prumo perfeito, cobertura no estilo, isso não é só o homem batendo no peito. Eu sou um grande profissional. Eu sou, engenheiro civil. Quantos prédios tem desabado aí, né? Agora, se for através da obediência e o respeito a Deus, ele tem sabedoria. As coisas que vêm de Deus nunca erram. Se algo acontecer diferente do que você pedir a Deus, é porque você pediu mal. A Bíblia diz, não soube pedir. Porque às vezes você pediu uma coisa vendo 100% de vitória na sua vida e você não sabe que o seu sistema de pedir está sendo para a sua própria desgraça. Certo? Aí ele vai, por amor a você, que você ainda vai ficar revoltado talvez. Meu Deus, estou fazendo tudo certinho como manda as Escrituras e ele não me respondeu. E ele não te respondeu, sabe por quê? Por amor a você. Porque o seu pedido, para você, diante dos seus olhos, pareceu tudo legal, tudo bom. Nossa, como vou acertar? Mas na sua frente, que ele vê tudo, e você não conseguiu, em curto prazo ou em mais longo prazo, está o abismo de uma forma ou de outra. E para poupar você desse acidente, dessa tragédia, ou você, ou seus filhos, ou alguém da sua casa, ele não responde a sua oração do jeito que você fez. Por isso que a Bíblia diz que não sabemos pedir, certo? Nós pedimos para a própria nossa concupiscência, quer dizer, para agradar o nosso ego. E sempre com o olho assim, eu vou fazer assim, eu vou ver bem melhor. E às vezes vai viver bem pior. Sem Deus não tem saída, meus irmãos. Não tem saída. O que não acontecer dentro da primeira semana, ou do mês seguinte, ou de 2 anos para frente, está gravado e assinado. Carimbado, rotulado. Se vier do lado de Deus, está nessa situação. Não fica. Ele disse, as minhas palavras não voltarão para mim vazias. Mas ao contrário, ele diz, voltará trazendo a eficácia, o que ele propôs. E não tem quem desmanche. Ele disse, operando eu, quem? Quem impedirá? Eu vou usar minhas palavras. Eu tendo operado, proposto, mandado, afirmado nas minhas palavras, quem de vocês aí na terra, povinho pequeno,
cientistazinho. Vocês aí, quem é? Levantam aí e tentam me impedir. Vamos ver. Se aí uma simples aí, tempestade, chamo de simples porque tem coisas piores que isso. Certo? O homem não dá conta de se livrar dela. Ela vem arrancando prédio, arrancando tudo, tirando o rio fora da caixa, o mar com as suas ondas de muitos metros de altura, vem afogando todo mundo, tomando todo mundo, e o homem ainda não achou a solução. O homem não achou a solução até hoje para matar mosquitos, esses que nos prejudicam à noite, que precisamos de um mosquiteiro ou de alguma coisa. O homem não arrumou jeito de livrar nem desse inseto aí, que alguém chama de pernilongo, outros de muriçoca, cada estado tem um nome. Eles não deram conta de arrumar isso ainda. A dengue, por exemplo, o mosquitinho está lascando a vida de todo mundo. É tanto nome que já saiu de doença desse transmissor, e nem uma vacina eles conseguiram. É por isso que, às vezes, eu não condeno, porque eu não tenho força para isso. E ainda arrisco ser investigado. Mas eu não acredito nessa vacina feita para a Covid. Viu? Eu não acredito. Porque se não deu conta, a dengue está matando gente aí, ó. Não são campeões em vacinas? Não usa vacina em fase de testes? Por que já não combateu com a vacina a dengue? É porque não são de nada. A gente não é nada, não. A gente é porque não assume o que somos. E por isso nos desabamos em cima do problema quando ele chega. É que somos nós, né? Os tais. Não, eu não vou cair, não. Nessa aí eu não me enrolo. Alguém perguntando, né? Às vezes, não, mas e aí? Não, eu falei com o doutor fulano. O doutor fulano daqui uns dias tá lá berrando igual um bode lá na casa dele, sem saber por onde vai sair. Cai, meu amigo, aqui não tem ninguém não, aqui não tem Superman não, aqui não. E aí as coisas vão piorando. Pessoas às vezes não vê, mas ele não perde de uma maneira, perde o caráter. Ele perde o nome, ninguém vende mais nada para ele vai se desgastando e se acabando. Fugiu da sombra das asas de Deus? Você não tem outra opção, meu amigo. É voltar, como diz o provérbio, pegar a rodia onde você quebrou o pote, recorrer a Deus, pedir perdão, que até faltando 1 minuto ainda dá para se consertar. Que essa é a vontade de Deus. Mas não te coloque em algo de qualquer forma. Porque depois você pode não conseguir sair de dentro dele. Às vezes até por acreditar em mim, né? Depende, você tem que analisar tudo que eu falo, né? Claro. Não como tem alguém analisando para me lascar eu falando aqui, né? Porque eu falo do que tenho certeza que quando não é do que está escrito, é de experiências que eu já tive na vida. Por ter vivido, graças a Deus, já por muitos anos. Certo? Eu já vi rico ficando pobre, na miséria, e já vi pobre que todo mundo desconsiderava ficando milionário. Eis aí o segredo. Será que foi mudada alguma peça no seu cérebro? Não. É que ele, quando tomou uma decisão, ele tomou uma certa. Porque não é só porque é rico que um dia ele não toma uma decisão errada, não. Ele quebra, por isso. Se ele pegar, ele pode estar lá num patamar elevado. Se ele pegar uma decisão errada, ele pode ficar sem nada em curto prazo. Assim também como o pobre. Se ele analisar bem e passar a procurar tomada de decisões só certa, ele não tem como voltar, ele vai em frente. Mas para isso ele precisa de Deus, viu? O apóstolo disse assim, nunca direis assim, amanhã eu farei isso, amanhã eu irei a tal lugar. Diz assim, se Deus me permitir, eu farei.
e se Deus me permitir, eu irei, porque Ele é que eu comando. O artista, você que está me ouvindo, por acaso, alguns aí, que acham que é o tal, pense bem. Para entrar numa dessa aí, é quase diz aquela piada, tem que ser profissional, hein? Olha, deixa de brincadeira. A sua vida é um trisco, a sua vida é um vento, a sua vida é um cisco, é uma folha seca voando no vento. Hoje você é, amanhã você não é nada, você está fedendo. Se demorar muito, o povo acha difícil até te sepultar. É isso que você é. E que nós somos, né? É isso. E principalmente para esses que não acreditam que o ser, nós, é o que está por dentro. Esses é pior ainda. Que ele inclui ele com a matéria e aí ele vira esse angu de caroço, como diz lá no estado de Goiás. Né? Que eu acho perfeitamente engraçado e certo essa maneira de expressar. E então, vamos deixar de besteira. Você, governador, você, prefeito, você, cientista, você, médico, advogado. Eu vi um tempo aqui na rede social, um médico, estava pesando 630 quilos, foi preciso, quando ele morreu, derrubar as paredes da casa e pegar ele com um guincho, certo? E vi ele chorando enquanto estava vivo e gritando, meus colegas médicos, por favor, arrume um socorro. Houve algum médico aí, o fulano das quantas, que todos os médicos aí que estiver me ouvindo sabem dessa história, viu? Desse acontecimento. Por que não foram lá emagrecer o que estavam pedindo socorro? Ou porque ele, sendo médico, ele mesmo não usou a sua própria medicina e saísse daquela? É porque ninguém é nada. Aqui ninguém é ninguém. Palavras até um pouco estranhas, né? Aqui é assim. Aqui vivemos aqui enquanto Deus quiser, da maneira que Ele quiser. E não adianta eu criar saídas, porque eu vou dar com a cara no muro. Eu acerto 5 e erro 150. Parece um exagero, mas é verdade. Então, tenhamos cuidado, porque quando não pagamos aqui, com preço muito alto, por atingir áreas quais não poderíamos nos meter, ou até de má intenção, só por causa de ganhar dinheiro, deixar que alguém pereça, que alguém morra doente, assim, sem assistência, ou de fome, nós deixando de olhar essa coisa, Deus também deixa de olhar as nossas. E aí, nós vamos pagar pela nossa ingratidão. Quando nós conseguimos algo na vida, nós batemos no peito e dizemos, veja quanto sou inteligente. Eu apliquei certinho e não errei. Deus ficou lá para trás. O mérito não é seu não, amigo. O mérito é de Deus. Porque se Ele quiser te tomar tudo, da manhã até a tarde, você fica sem nada, você fica no banco da praça. Sabe por que o mundo está desse jeito? É porque não respeitam a Deus. E Deus também não é obrigado a fazer nada por ele, porque até nem precisa dele. É nós que precisamos dele. E aí Deus é obrigado a fazer algo para o seu inimigo? Quem nunca voltou para agradecer nada que entrou na casa dele? Quem nunca agradeceu pelo sol, pela lua, pelo brilho das estrelas, pelas árvores, pelos rios? Quem nunca agradeceu a Deus? Deus tem alguma obrigação de fazer alguma coisa para essa pessoa? Ele está sendo injustiçado.
Você entendeu? É isso. E vamos no verso 2. Nós lemos aqui o primeiro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o Senhor não guardar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o resto do que sobrou do primeiro versículo. Se Deus não pôr ordem em cidades e alvos na nossa vida, nós estamos agindo em vão, certo? Plantamos hoje e colhemos amanhã. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada. Nem adianta levantar de madrugada para fazer as coisas erradas. Para quê? Fica igual aquela piada. Por que você levantou tão cedo? Podia ficar maior para mim ficar à toa. Certo? Não adianta levantar de madrugada. Repousar tarde. Passar o dia todo nos esforços. Esforçar temos. Mas está falando que isso não é o resultado. Comer o pão que penosamente granjeaste. Levantamos muito cedo e repousamos tarde, mas estamos comendo pão coisas que plantamos, né? Nosso alimento. Enquanto nós estamos fazendo isso com dificuldade, veja bem o final do versículo. Verso 2. Aos seus amados de Deus, está falando de Deus. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Interessante, olha que maravilha, né? Enquanto tem alguém morrendo, arrebentado, eu vou ficar rico, vou me lascar todo dia, eu vou levantar de madrugada e vou até as 2 da manhã trabalhando. Eu estou em 3 empregos e ainda tem mais alguém trabalhando que me paga porcentagem. Eu vou chegar lá num cansaço infeliz, esquece de viver, envelhece, chega o dia de morrer e ele avançando e morre e não leva nada. Nada. Enquanto tem alguém nessa situação, veja bem aí a resposta. Deus falando, né? Que aos seus amados, a esses que ele ama, porque também é retribuído, ele dá para ele quando ele está dormindo. É interessante, né? Sem trabalhar, lá dormindo, lá na cama dele, bem tranquilo. Claro, malandro não, né? Eu estou falando de pessoas que amam Deus. E se ama Deus, não é malandro, viu? É parabéns isso aí, para fazer a divisão das palavras. Aí, o que Deus está dizendo é o seguinte: quando você que está sem mim se arrebenta todinho para comer o pão que você granjeia, adquirir uma casa melhor, viver aí mais esplendidamente, mas com essa dificuldade louca e às vezes nem alcança. Os meus que me amam, não. Os que eu amo também, né? Nós somos parceiros. Às vezes ele está dormindo. No outro dia eu dou um sonho para ele, eu mando o Espírito revelador, revela ele por onde começar, e ele adquire tudo assim, numa boa. Eu não vou esnobar, mas eu tiro a base por mim mesmo. Eu nunca pensei, nunca pedi a Deus riqueza, mas também Deus nunca deixou faltar na minha casa nada, nem mesmo a saúde. Se eu disser que Deus tem falhado comigo, eu sou um hipócrita. Eu sou um mal agradecido. Porque Deus tem acontecido algo na minha casa que é só um milagre. Eu uso até dizer, eu me tornei um milagre da mão de Deus. Porque Ele faz isso. Coisas que basta eu pensar de uma maneira. Parece, tem pessoas que até chegou a dizer que eu adivinhei. Não, Deus é contra adivinhos, certo? Jamais eu pegaria esse caminho. É porque isso chama aviso de Deus para aqueles que o respeitam, certo?
Meus amigos ouvintes, eu agradeço vocês pela paciência de me ouvir todos os dias, esses que me seguem, né? E peço deixar o like, compartilhe, porque o que nos servir para você, com certeza tem alguém precisando de ouvir isso. Eu tirei a minha vida para falar a verdade. Custa o que custar. Que custe preço alto, mas não me importa. Esse é o prazer que tenho em fazer a vontade do Senhor que está no céu, o verdadeiro Deus. E então, se você sentir desejo, se inscreva no canal, né? E eu vou ficar muito feliz com isso, né? E dar força no canal. Senhor, meu Pai, eu peço ao Senhor, do fundo do coração, que visite a casa desses ouvintes. E o que eu peço a mim, peço ao mundo inteiro, aqueles que puderem ser feito, que o Senhor sabe a quem deve fazer, ao que deve segurar e não fazer, até pelo bem dele. Eu agradeço ao Senhor e os anjos do Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.